prosseguimento à parte teórica do curso de formação de professores, meditadores laicos, eu quero ler 2 trechos do livro Meditação Laica Educacional para uma Educação Emocional. Falando em educação emocional, a gente está falando de uma nova pedagogia. Então vamos prestar atenção nesses textos aqui. O currículo do ensino médio brasileiro é formado a partir de projetos políticos pedagógicos que refletem a visão de mundo atual. Construímos através da educação um mundo que visualizamos e, sem perceber, tendemos a criar projetos fundamentados em todo tipo de desigualdades e no esforço de tentar corrigi-las, as perpetuamos. É o modo de pensar o sujeito, é o modo de pensar a sociedade que deve ser colocado em questão para que a educação se fortaleça em seus instrumentos pedagógicos para o fim da construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Para a gente mudar o modo de pensar o sujeito, pensar em desenvolver o sujeito do conhecimento e não somente o conhecimento no sujeito, é preciso que a gente coloque o sujeito no centro da ação pedagógica. Para isso, a gente precisa exercitar um outro modo de pensar, que não é mais o pensamento lógico, linear, onde há um problema, uma hipótese para resolver o problema e uma solução apresentada e testada. A sugestão de um outro modo de pensar o sujeito está apoiada no pensamento complexo de Edgar Morin. Tem como marco teórico fundamental o sujeito cognoscente, o sujeito que constrói o seu conhecimento. Esse tipo de pensamento contempla o que nós precisamos para desenvolver uma pedagogia da emoção. Então, o que a gente vai ver agora é uma leitura da realidade a partir do pensamento complexo de Edgar Morin, que se aplicou, inclusive, e foi o que fundamentou toda a pesquisa que desenvolveu a meditação laica educacional. Então, eu queria que vocês prestassem atenção aqui. No começo de 2001, toda essa pesquisa se deu entre 2001 e 2010. No começo de 2001, o MEC apresentou às escolas a necessidade de se construir um novo projeto político-pedagógico, em razão da mudança da lei, da 5692 para 9394, que foi assinada em 96. Então, no início dos anos 2000, estávamos no colégio todo, todas as escolas, construindo o seu novo projeto político-pedagógico. Aplicando a lógica do pensamento complexo, a gente percebe a realidade da seguinte maneira. Nós temos no centro o MEC e essa exigência do PPP. E em torno, essa exigência ela explode com várias facetas, como a necessidade desse novo projeto político-pedagógico conter abordar a questão da cidadania, de uma escola democrática, trabalhar com ciência, com uma prática pedagógica, trabalhar as questões de poder, autonomia, dar atenção ao lado do ser humano, à sociedade, à educação, valores, levar em conta a diversidade cultural e linguística e ser um ensino inconcluso. Seguimos, então, aprofundando esse raciocínio e o que nós vemos surgir é uma outra leitura, a partir, então, agora da instituição educacional. Se eu tenho que seguir aquela proposta do MEC, eu coloco no centro e surge, naquela época, nas discussões, o ensino por competências. Porque aí eu começo a perceber que eu tenho que, através do meu projeto político-pedagógico, gerar um cidadão que seja competente nas várias disciplinas que, por sua vez, contemplam aquelas instâncias que a lei exige que sejam abordadas dentro da instituição escolar. Então, por exemplo, a história pode dar conta do que o projeto pede, que se dê conta do valor humano, da sociedade, da vida em sociedade. O português pode dar conta daquela diversidade linguística que nós temos hoje na nossa sociedade. E aí cada disciplina vai se organizando de modo a dar conta de toda aquela exigência feita pelo MEC. E no centro fica o ensino por competências, no sentido de construir um sujeito competente na utilização de tudo que ele aprendeu nas disciplinas periféricas para a sua vida diária, aplicada no seu cotidiano. Muito bem, seguindo, eu tinha esse contexto, Então, assim, para a gente ter uma ideia de como que a gente trabalha,
com esse pensamento complexo, eu tinha esse contexto, ensino por competências. Muito bem, eu volto para a minha disciplina agora, educação física, e quando eu penso que eu necessito que o meu aluno seja competente dentro do meu conteúdo programático, que venha a ser o voleibol, o futsal, o basquete, o handball, e naquela época, hoje, o conteúdo programático da educação física, vale dizer, já está bem mais amplo. Mas naquela época ainda era grandemente fundamentado no que nós chamamos no quadrado mágico, que são os 4 grandes desportos. Muito bem, se eu tenho o meu aluno como centro, né, desse programa da minha disciplina, o que o meu aluno precisa para ser competente na execução dos conteúdos, do vôlei, do basquete, do futsal, do handball e nos torneios. E aí eu descubro que o meu aluno precisa é equilíbrio emocional. Porque muitas vezes eu tenho um aluno que sabe agir em equipe, que joga o necessário, o suficiente para participar de um torneio, mas se nesse torneio ele se aborrece porque ele sofreu uma falta que ele considere injusta, ele pode se aborrecer, ter um comportamento inadequado, ser expulso do jogo, provocar a torcida e colocar todo o torneio, todo o evento em risco. Eu gosto de lembrar, nesse exemplo também, eu gosto de trazer o caso do Zidane, da Copa da França, que era o primeiro atleta número 1 do mundo, do desporto mais bem pago e mais financiado, ou seja, não era uma questão financeira que colocou o Zidane em jogo naquele momento, mas ele então está participando de um jogo da Copa do Mundo, onde ele é o atleta top do futebol, e ele ouve uma provocação de adversário dele, e ele dá uma cabeçada no adversário dele de raiva do que ele ouviu, e coloca a imagem dele a perder como um excelente atleta. Então, assim, isso corrobora a ideia de que, segundo essa análise, esse pensamento, eu preciso, então, construir uma pedagogia que ajude o meu aluno a desenvolver um equilíbrio emocional para que ele seja competente no exercício das suas habilidades dentro da disciplina da educação física. E isso acaba explodindo para todo comportamento social. Então, surge o problema, a falta de educação emocional, e eu utilizo o pensamento complexo de Edgar Morin para me ajudar no desenvolvimento dessa pedagogia. Quando eu chego nesse momento, onde eu uso os princípios do pensamento complexo, que me ajudam a transformar o meu aluno num sujeito cognoscente, e aí vale explicar o que é sujeito cognoscente. Dentro da teoria do pensamento complexo de Edgar Morin, o sujeito cognoscente, ele é construtor do conhecimento. Não porque ele vai construir a ideia ou o conhecimento já estabelecido academicamente na sociedade junto com o professor. Não por isso. Mas ele vai construir a maneira dele entender e aprender aquele conhecimento até executar, até se tornar competente. Essa leitura do aluno como sujeito cognoscente pode ser aplicada em qualquer disciplina. Porque o sujeito cognoscente não é aluno só do professor de educação física. Esse sujeito que constrói o conhecimento está na sala de aula do professor de matemática, de português, de história, de geografia. E é assim que esses princípios do método do pensamento complexo de Edgar Morin podem inspirar e inspiram a didática do professor meditador laico. Então é assim que o professor meditador laico vai construindo uma visão mais sistêmica da sua sala de aula. Por exemplo, vamos falar do princípio hologramático. Assim como um holograma, cada parte contém praticamente a totalidade da informação do objeto representado. Em qualquer organização complexa, não só a parte está no todo, mas também o todo está na parte. Então a gente percebe que aquela turma, aquela equipe, ela é formada por cada um daqueles alunos. É aquilo que constrói a qualidade da pedagogia que o professor deve ter para aquela turma.
Percebe? O professor começa a perceber que o plano de aula dele jamais será executado da mesma forma em todas as turmas que ele tem, em todos os 7º anos, por exemplo. Né? Talvez ele até já saiba disso, mas ele nunca tenha se preparado para agir assim dentro da sua sala de aula. Porque aquele sistema, aquele conjunto de alunos com aquele professor, forma um sistema único e, portanto, deve ter um tratamento singular. O princípio da retroatividade. Com o conceito de circuito retroativo, rompemos a causalidade linear. Eu tenho a verdade e você ou acerta o que eu estou trazendo como resposta possível ou erra. E daí você mata o sujeito. A maneira dele compreender, a maneira dele, como nós dissemos agora há pouco, o erro dele passa a ser algo a ser eliminado. Então a expressão daquele sujeito na tentativa de compreender o seu conteúdo foi eliminada. E aí a gente simplesmente atrofia uma habilidade que a educação devia ser a primeira a manter e desenvolver, que é a da criatividade. Se você só tem respostas certas, você não vai permitir que o seu aluno tenha um momento criativo, que é quando a gente erra. Toda empresa, quando vai criar uma solução, quando precisa encontrar uma solução para um produto, eles se utilizam de uma estratégia chamada de brainstorm, que é a tempestade de ideias. É quando você pode falar qualquer bobagem, porque é daqueles erros que pode surgir a solução, que justamente uma solução precisa sair da lógica linear. E nesse momento, o que as empresas encontram? Pessoas que têm vergonha de errar. É difícil construir um brainstorm. Você quase que precisa pedir ajuda aos recursos humanos para poder dar uma soltada nas pessoas, para as pessoas poderem participar de uma tempestade de ideias. Porque inclui falar bobagem, inclui errar, né? E nós tiramos isso da nossa aula porque o professor tem pressa em cumprir o programa da sua matéria. É perfeitamente compreensível a pressa do professor. E é aí que entra a estratégia da meditação laica educacional no início de sua aula. Você não vai precisar, professor, reformular toda a sua estratégia pedagógica. A meditação laica educacional é um protocolo, uma tecnologia educacional que já coloca você e toda a sua turma dentro dessa didática. Você não precisa estudar isso. Você está sendo informado por mim dos princípios que fundamentam. Mas a técnica já está pronta, ela já inclui tudo isso. Ao aplicar a meditação laica educacional no início da aula, você e seus alunos já vão estar preparados para agir como um sistema. Porque aquele silêncio coletivo e consciente já abre o espaço para esse tipo de didática. Então, só para terminar, só para fechar essa leitura, falei do princípio da retroatividade, agora o princípio da recursividade. A recursividade é um processo que vai para além da pura retroatividade, uma vez que nestes os produtos são necessários para a própria produção do processo numa dinâmica autoprodutiva e auto-organizacional. Então é exatamente aqui que o erro é contemplado, né, no princípio da recursividade, porque o erro do seu aluno vai dar para você, professor, meditador laico, já a maneira como você vai passar o seu conteúdo daquela aula. Então o seu conteúdo pode ser passado, inclusive, muito mais rápido. Eu tenho uma professora de português que fez o curso comigo, fez a formação comigo, e ela dizia para mim: Cláudia, eu mal tenho tempo de dar o meu conteúdo, quanto mais parar 12 minutos da minha aula para aplicar a meditação laica. E eu falei para ela: tenta, né? Tenta, dá esse voto de confiança para a meditação laica. E ela foi e voltou na próxima aula,
dizendo assim, entre outras histórias e a própria aula que acontecia, ela falou assim, professora, eu tenho que te dizer uma coisa, eu estou precisando aumentar o meu planejamento para a aula, porque está sobrando tempo, quando ela aplicou os 12 minutos da meditação live. Então eu repito, professora, antes de você ficar preocupado, que você vai ter que entender todos esses princípios e reformular a sua didática, não é necessário. A técnica da meditação laica educacional contempla esses princípios e trabalha com uma outra pedagogia, que não é a pedagogia do entendimento racional, do entendimento intelectual. É uma outra pedagogia onde isso acontece de forma natural, porque você, professor, junto com os seus alunos, meditou antes de começar a aula. Então, assim, como essa pedagogia funciona, vai ser inclusive o tema da nossa próxima aula, onde nós vamos ver como que a meditação laica trabalha com as 4 inteligências humanas e, por isso, preparando o sujeito, o professor e aluno para essa nova didática. Para entender a aplicabilidade da meditação laica educacional, nós vamos trazê-la agora para o centro do diagrama. Então fica assim, ela vai interferir na relação interpessoal professor-aluno, e professor, fique tranquilo que você não precisa entender nem estudar todos os princípios do pensamento complexo, porque eles já vão estar funcionando quando você utilizar a meditação laica educacional na sala de aula, a não ser que você queira se aprofundar nessa metodologia, nesse pensamento, mas não é necessário. Por isso, a técnica, a meditação laica vai dar conta do desenvolvimento da regulação emocional em você e no aluno, porque aí ela não deixa de ser uma prática meditativa. E aí nós temos a neurociência para mostrar comprovar todos os benefícios que a meditação traz para o indivíduo. Melhora o foco da atenção, aumenta a tolerância nas relações interpessoais, né? Então todos esses benefícios que nós temos ouvido falar que a meditação causa e que têm sido comprovados na neurociência, você também vai estar usufruindo e levando isso ao seu aluno, usando a MLE. A aplicação na função social, a função social de se meditar em sala de aula, de trazer a meditação para dentro da educação, é o desenvolvimento na ética do comportamento. Porque diferente de todos os discursos que procuram desenvolver as virtudes no comportamento, né, ser solidário, ter respeito, tudo isso não se aprende com um discurso intelectual. Não é uma compreensão intelectual que faz com que você se torne uma pessoa respeitosa ou solidária, né? E é aí que a meditação traz uma mudança no comportamento. Eu quero dar um exemplo aqui, que ele é bem claro do que é possível se fazer em termos de mudança de comportamento ao trazer a meditação dentro desse protocolo da meditação laica educacional para a sala de aula. Certa vez uma professora de português, muito insegura, ela fez o curso, foi para a sala de aula muito insegura se ia fazer a aplicação direita, cumprir o protocolo. É normal o professor se sentir inseguro numa primeira vez que ele vai conduzir a meditação, mas já foi a professora, então, aplicou a meditação, terminado todo o protocolo, uma aluna dela falou assim, professora, eu quero falar com uma senhora no final da aula, por favor. A professora, tudo bem, continuou a sua aula, e no final da aula recebeu a menina no corredor, e a menina falou assim, professora, eu queria te contar uma coisa. Sabe aquele lanche que foi roubado na escola? Porque nossos professores lidam com a escola pública, né? E a gente sabe como é a realidade dos nossos alunos. Sabe aquele lanche que foi roubado na escola no primeiro semestre? Pois é, professora, fui eu que furtei o lanche. Aí a professora falou, mas coisa feia, não faça mais isso. Enfim, cumpriu o seu papel de repreender a aluna. E a aluna falou, não, com certeza, não vou fazer mais isso, por favor, não conte para ninguém, porque eu não vou fazer mais isso.
E aí a professora falou, mas por que você resolveu me contar isso hoje? Aí ela falou, não, porque naquele momento que a senhora estava conduzindo a meditação, a senhora falou para a gente aproveitar e fazer uma faxina interna. E eu reconheci isso dentro de mim, eu não queria mais isso dentro de mim. Então eu precisava te falar para tirar isso de dentro de mim. Então, essa menina aprendeu que roubar é feio, no mínimo, colocando, né? Por uma experiência interna de reconhecer aquele sentimento e aquela emoção que aquela atitude que ela teve no primeiro semestre causou dentro dela. Ela não vai querer mais trazer isso dentro de si e provavelmente não vai repetir a atitude que trouxe essa emoção para dentro dela. Então isso muda o comportamento. Esse é um exemplo, eu podia ter vários exemplos de mudança de comportamento aqui. Tem vídeos gravados no canal do YouTube que você pode assistir. Assista o vídeo do primeiro seminário em meditação laica educacional com o professor Sérgio Silva. São esses relatos que vão fundamentar a meditação laica educacional como uma pedagogia emocional, preenchendo finalmente a lacuna apontada pela Comissão Internacional para uma Educação do Século XXI, para a Unesco, dizendo que é preciso que a gente dê conta de ensinar o relacionamento pessoal entre as pessoas, agora que as diferenças estão tão expostas por conta da globalização, por conta da internet. Se a gente não aprender a se relacionar de forma respeitosa e harmoniosa, está em jogo, isso são palavras textuais do relatório da Comissão Internacional, está em jogo aqui a sobrevivência da humanidade. Então, para a gente dar conta dessa enorme e belíssima responsabilidade que nós professores temos nesse momento, vamos trazer a criação dessa pedagogia emocional mais uma vez para o centro do diagrama. E aí a gente vê que essa pedagogia se constrói da seguinte maneira: em primeiro lugar, com a formação de professores meditadores laicos. E para o próximo ano entra a formação de professores que vão formar outros professores. Então vocês já estão nesse curso no pré-requisito para se tornar, no próximo curso, um formador de novos professores. Tá? Repassando a técnica e sendo treinado para esse repasse. Existe a orientação para a escrita acadêmica, que vem a dar suporte para os seminários bienais em meditação laica educacional aplicada. Porque o que acontece? O professor sai formado, vai para a sua sala de aula, aplica a meditação laica educacional e começam esses casos que deixam o professor estupefato com a mudança de comportamento. Então eu convido sempre, em todas as turmas, os professores formados a apresentar os seus relatos de experiência num seminário de meditação laica educacional aplicada que eu produzo bienalmente. Mas eu sei que o professor não tem tempo e às vezes não tem interesse em escrita acadêmica, então eu ofereço uma orientação básica na produção de um relato de experiência e a apresentação em PowerPoint para que esse professor apresente o seu trabalho nesses seminários bienais. É simples, é orientado e ele apresenta. E são nesses seminários que nós passamos a conhecer o resultado em sala de aula de professores de diferentes disciplinas. Porém, nem todo professor deseja construir esse artigo, esse relato de experiência para apresentar no seminário. Eu compreendo. E fico muito feliz porque eu vejo que muitos professores eles são levados a apresentar os seus trabalhos por puro entusiasmo com o resultado. Mas para você que não quer ter esse tipo de comprometimento, há uma outra ferramenta que vem a ser o fórum. O fórum é um chat, é uma espécie de um chat dentro do site meditaçãonaeducação.com.br, onde você, professor, vai aplicar a meditação em sala de aula e vai escrever. Olha, hoje aconteceu assim na sala de aula, um aluno agiu dessa maneira ou agiu de uma maneira diferente, e vai escrever ali. E aí,
escrito eu posso dar supervisão, e é assim que nós vamos aprendendo com as experiências um dos outros, ganhando segurança na aplicação dessa meditação e validando essa estratégia como um instrumento que trata de uma nova pedagogia que é emocional, educando e mudando o comportamento. E isso, essa metodologia é chamada de pesquisa participante, pesquisação no primeiro momento e pesquisa participante nesse momento em que nós estamos. Por isso, é muito importante que você, professor formado em meditação laica educacional, se una a esse corpo docente que vai começar a se apropriar desse vocabulário didático para criar a nova pedagogia emocional. E assim encerramos a aula sobre pensamento complexo, que é parte da formação teórica, da formação de professores meditadores laicos. Se você gostou, dá um like, compartilhe, venha ser parte do corpo docente que vai revolucionar a educação no Brasil e quem sabe no mundo. E não perca a próxima aula, que é sobre as 4 inteligências que fundamentam cada etapa da técnica da meditação laica educacional. Uma aula importantíssima e muito interessante para a gente entender o temperamento humano. Obrigada e até a próxima aula.